Vamos lá. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 28. Vamos pegar um tema como base da mensagem. Livro de Gênesis, capítulo 28. Versículo é o 10. Jacó e o sonho da escada. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência essa terra em que está deitada, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por ti, e em ti e a tua descendência. Eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te levarei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos diante da Tua palavra, estamos diante da Tua mensagem, Senhor, eu lhe peço que através do Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, Senhor, porque precisamos ouvir a Sua voz. Sabemos que o Senhor já clamou, o Senhor já falou no meio dos louvores, no meio da pregação, Senhor, mas continue falando, Senhor, nessa noite, porque somos carentes de ouvir a Tua voz, Senhor, nos alimentando espiritualmente, Senhor, nesta campanha, Senhor, do impossível, porque sabemos que para o Senhor nada é impossível, Pai. Por isso, nessa noite, fale para a Tua igreja, Senhor, o que o Senhor necessita falar, Senhor, e seja feita a Sua vontade em nossos meios. Desde já agradecemos. Amém. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, acabamos de ler um texto base do primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, a criação de tudo, a obra do Senhor. E falaremos um pouco de um dos patriarcas, um dos pais da nossa fé. Foi Abraão, foi seu filho Isaque, e foi o filho de Isaque, Jacó. As histórias desses três homens, os patriarcas, se você ler e entender, elas são praticamente um pouco semelhantes, um pouco iguais. Quando Deus falou para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, ele obedeceu à voz do Senhor. Isaque, seu filho, também teve a mesma história. Saindo do lugar onde ele estava, por necessidade, e habitando em outro lugar a qual o Senhor mostrou para ele. E chegando a Jacó, filho de Isaque, o seu pai chega e chama ele para uma conversa, dizendo assim: meu filho, o seu irmão tem decepcionado a sua mãe, que o irmão de Jacó era Esaú, filho que eram gêmeos, e ele se tornou, ele pegou mulheres e se casou com mulheres daquela terra aonde eles habitavam.
fazendo assim, desagradando o coração de Rebeca, sua mãe. Isaac, não querendo isso também para o seu filho, ele chega e chama seu filho dizendo assim: meu filho, vai agora até Padã Arã, na casa do seu tio, irmão de sua mãe, e toma de lá uma de suas filhas, case-se com ela, não faça que nem o seu irmão, dando assim desgosto para a sua mãe, não agradando os olhos de sua mãe. Isaac, ele faz promessas sobre a vida do seu filho, dizendo: ei, se você obedecer, sair daqui, ir até Padã Arã, fazer o que eu te ordenei, que as bênçãos de Deus, que estava sobre o meu pai, que está sobre mim, ela recaia sobre você. Temos promessas sobre nossas vidas, mas com uma condição: de obedecer a Deus, o nosso Pai. Queremos ser abençoados? Sim, mas temos que ter obediência à voz do Senhor. Um dos mandamentos que o Senhor nos deixa: obedeça a seu pai e sua mãe, para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Jacó saiu, obedecendo assim o seu pai, para que essas promessas recaiam sobre ele. Queremos ser abençoados? Sim. Queremos ser prósperos nessa terra? Sim, queremos. Queremos condições melhores para nossas famílias, para os nossos filhos? Sim, todos nós almejamos por isso. Mas aqui, Jacó tinha uma condição: em sair do seu lugar, ir para o lugar onde o seu pai tinha mandado. Muitas vezes queremos receber a bênção do Senhor e queremos permanecer no mesmo lugar. Abraão recebeu a sua bênção porque ouviu a voz do Senhor e saiu do seu lugar, saiu do seu conforto. Tem uma vez precisamos sair do conforto em que estamos. Deus tem algo muito maior e grandioso para fazer sobre nossas vidas. Mas quando estamos aqui parados, pensando assim: aqui está bom, aqui está melhor, mas não pensamos o que o Deus Todo-Poderoso tem algo maior para fazer sobre nossas vidas. Precisamos ouvir a voz do Senhor, seguir a sua direção, seguir o seu mandamento. O Senhor trabalha com direção. Em toda a sua palavra, o Senhor fala ao seu povo: ei, vai para aquele lugar, sai daqui, vai para lá. O Senhor trabalha com direção. Toda a igreja nessa noite temos direção para ir, temos direção para seguir. Sabemos que a palavra fala dos dois caminhos: um caminho que é largo, que é grande, que é mas tem outro caminho que é estreito, que a porta é estreita. Muitos neste mundo preferem andar por este caminho de prazeres, um caminho fácil, onde é tudo maravilhoso. Mas a igreja que anda por este caminho, a igreja que anda por essa direção que é estreito, que é dificultoso, que tem uma porta lá no final, que irá passar somente algo que nós entregamos nas mãos do Senhor. Mas temos que seguir este caminho, porque sabemos que no final deste caminho, lá naquela porta, tem as bênçãos e as promessas que o Senhor um dia preparou para a sua igreja que anda neste caminho. Direção. O Senhor trabalha com direção, direcionamento. Queremos ser abençoados? Siga uma direção, siga um caminho. Assim partiu Jacó, na direção em que seu pai falou. Saindo de Berseba, chegando ao lugar, algo que acontece em nossas vidas. Todos aqui temos caminhos que trilhamos todos os dias. O meu caminho, estou falando de caminho e não de direção. A direção de toda a igreja é um só, é alvo, é Cristo, é o caminho que nos leva à salvação. Mas os nossos caminhos são diferentes. Eu
tenho dificuldade dos meus caminhos que o irmão não tem. Os jovens passam dificuldade no caminho deles que as irmãs não passam. Mas sabemos de uma coisa, que todos nós aqui temos dificuldade na nossa caminhada. Temos dificuldade no nosso andar. Sabemos que não é fácil trilhar por este caminho. Sabemos que não é fácil andar por este caminho estreito. Mas temos uma direção para andar. Temos um caminho para seguir, porque queremos ser abençoados pelo Senhor. Que não for aqui nessa terra, será naquela terra que Ele nos preparou, que é a Santa Jerusalém. Tem promessas, mas devemos seguir nessa direção, seguir neste caminho. Só que acontece algo que aconteceu com Jacó, que acontece nos nossos dias. Na direção que ele iria, para Beceba, até Arã, teve um momento que ele teve a necessidade de parar. Ele parou para descansar. A palavra que ele fala assim, descansou, ou passou ali a noite. Ele não desistiu da sua caminhada. Ele não desistiu da sua direção aonde ele iria chegar. Mas ele simplesmente parou, porque ele precisava descansar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós, igreja nos dias de hoje, em nossos caminhos, muitos desistem, muitos voltam atrás, por estar difícil a caminhada. Muitos eles não querem continuar nesse caminho, por estar difícil, porque é complicado, é dolorido. O Senhor não nos prometeu um caminho de flores, mas falou assim: no mundo terei aflições, mas esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele diz: ei, você vai andar por este caminho, você vai andar por ruas tortuosas, você vai andar por ruas que tem espinho, você vai andar por ruas que tem pedra, mas nessa noite eu estou falando para você: ei, faça que nem Jacó, ainda que esteja difícil o seu caminho, apenas pare e descanse, mas logo mais o Senhor vai te renovar as tuas forças, para você continuar na tua caminhada, porque você não vai parar no meio do caminho. Ele precisou parar. Muitas vezes queremos desistir da nossa caminhada, desistir do nosso caminho, mas a palavra que o Senhor trocou no meu coração, que eu quero dizer para a igreja, assim: ei, estamos na campanha do impossível. Ainda que no teu caminho está impossível de caminhar, está impossível de continuar, é noite de se fortalecer na presença do Senhor e continuar andando, continuar marchando, porque é Ele quem vai nos fortalecer nessa noite. Tem momentos que na nossa caminhada temos vontade de, uma expressão bem brasileira, não chutar o pau da barraca, mas chutar a barraca inteira, porque é difícil, é complicado. Mas aqui aprendemos alguma coisa, que nós precisamos descansar. A palavra fala assim, que a noite chegou e Jacó precisou descansar, mas eu quero trazer para o mundo espiritual, para a igreja. Muitas vezes estamos cansados dos nossos trabalhos, famílias, empregos, escola, tudo cansado. Não queremos saber de mais nada. Que nem eu falei aqui, chutar a barraca inteira, desistir de tudo. Mas o Senhor está falando assim: vocês precisam descansar.
Não é uma noite para você desistir de tudo, não, mas é uma noite para você descansar. Descansa onde? Descansa no Senhor. Confia nele e Ele tudo fará por você. Quando Ele diz na palavra dele, tudo Ele fará por você. Ele está falando em tudo, é no material, no financeiro, no conjugal, no seu trabalho, na sua escola, onde você precisar. Se você estiver cansado na sua caminhada, nessa noite Ele tudo fará por você. Você pensar, no meu caminho está impossível, os espinhos está impossível de caminhar, as pedras está impossível de continuar na minha caminhada, mas nessa noite me diz alguma coisa que é impossível para esse Deus que você serve nessa noite. Me diz uma coisa que na palavra dele diz: isso foi impossível de Deus fazer na vida do homem. Não há nada impossível que Deus não pode realizar na sua vida nessa noite. Precisamos descansar. E Jacó nos ensina aonde podemos descansar. As condições deste tempo e deste homem talvez não eram as mais favoráveis, que nem nos dias de hoje. A tecnologia está aí, o conforto que nós temos hoje. Todos nós podemos ir para nossas casas, dormir numa cama boa, num travesseiro bonito, uma cama cheirosa, um lençol trocado, numa casa, tudo bonito. Mas este homem, ele tinha essas condições. Talvez, a palavra não relata, mas talvez ele levou consigo até a direção de Harã, somente ele e seu camelo, sua água, seu pão. Talvez, a palavra não revela. Só que aqui, algo importante e espiritual o Senhor nos deixa para nossas vidas. Que quando Jacó precisou descansar, quando ele fala assim, precisou descansar, é porque nós precisamos da nossa limitação humana. Ninguém aqui é super homem ou super mulher, não. Nós cansamos, nós fadigamos, nós pensamos em parar e desistir de tudo. Jacó também era limitado. Era que nem eu e você nessa noite precisamos descansar. Descansar para continuar a nossa caminhada. Precisamos descansar para continuar o nosso ministério, nosso casamento, nossos trabalhos. E aqui no mundo espiritual, eu quero falar para a igreja assim, que Jacó, precisando descansar, ele toma uma das pedras. Olha, não tinha travesseiro, não fala se tinha um lençol, se tinha uma coberta, não tinha uma cama confortável que nem eu e você hoje temos, mas ele precisou descansar. E cansado da sua viagem, cansada de tudo aquilo que ele andou, ele precisou descansar, dormir, mas pegou antes uma pedra e colocou sobre a sua cabeça para descansar. No mundo espiritual, quando falamos em pedra, quando falamos em rocha, o salmista está recheado de salmos, de cânticos e louvores, dizendo: o Senhor é a minha rocha, minha salvação. O Senhor é meu rochedo, a quem eu me escondo, a quem Ele me protege. Essa rocha, ou essa pedra que ele precisou colocar para descansar, nós iremos falar no mundo espiritual, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, mas Elias, por que você fala isso? Que Ele é uma rocha. Porque a palavra nos diz que, em Atos, nos diz assim que Ele foi posto como uma pedra angular, rejeitado por nós, os construtores do mundo. Aí eu quero trazer a menção para a tua nessa vida, nessa noite. Você sabe o significado que pedra angular? Quem aqui já ouviu falar dessa expressão?
que Ele, sendo Jesus, foi posto como a nossa pedra angular. Em 1 Pedro, diz ali que quem crê nessa pedra não será confundido. Que pedra nós estamos falando nessa noite? Em que pedra Jacó descansou? Essa pedra, irmãos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, as nossas preocupações no Senhor, porque dizer: toma sobre mim o meu fardo, que é leve, que é suave. Dependente das tuas preocupações, descanse em mim, confie em mim, que eu tudo farei por você. Quando lá em Atos capítulo diz assim: ei, Ele é a nossa pedra angular. Sabe o que significa pedra angular? Em uma arquitetura, a pedra angular é a primeira pedra que é colocada para sustentar toda a estrutura. Dizendo assim: ei, a primeira pedra que é colocada lá embaixo é ela que vai sustentar toda a estrutura que virá por cima. Então eu quero falar para os irmãos dessa noite: se você colocar essa primeira pedra como a tua estrutura, você vai crescer, e pode ter nem aquela palavra do Senhor descer, pode soprar os ventos, descer os rios, mas você não será atingido, não será abalado. Por quê? Porque você construiu a sua casa sobre a rocha que é Jesus, você construiu a sua família sobre a rocha que é Jesus. Muitos colocam o trabalho como a pedra angular, mas sabemos que o trabalho ele pode falir e fechar as portas. Muitos colocam a sua casa como a pedra angular, mas sabemos que a casa pode ser destruída, queimada a fogo, mas aquele que coloca Jesus Cristo como a pedra angular, como a pedra da sua vida, ele não será confundido, ela não será abalada, mas ele será abençoado pelo Senhor. Jacó pegou essa pedra e disse: eu preciso ter um firmamento, eu preciso ter crescimento, eu quero que tudo dê certo na minha vida, eu quero ser o que o meu pai falou, eu quero ser abençoado, eu quero que todas as famílias sejam abençoadas por causa minha, mas eu preciso colocar uma pedra que vai me sustentar e que vai me manter de pé. Jesus falou assim: ei, tem pessoas colocando como pedra angular qualquer coisa banais, colocando qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo como a sua pedra angular, como a primeira coisa de sua vida, mas esquecendo o significado dessa pedra. Jesus falou assim: ei, eu sei que vai ter dificuldade no caminho, eu sei que vai ter espinhos no caminho, eu sei que você talvez vai andar por ruas tortuosas, mas se você pegar a sua cabeça e deitar e descansar sobre a pedra, nada vai atingir a tua casa, nada vai atingir a vida dos teus filhos, nada vai atingir o teu trabalho, seja onde for, porque você está deitado sobre a pedra, você está descansando sobre a pedra, você está dormindo sobre a pedra. Nessa noite eu estou falando: ei, descansa sobre essa pedra, descansa no Senhor. Muitos estão com o coração angustiado, muitos estão preocupados, mas o Senhor está falando: ei, descansa em mim, confia em mim, adore a mim, porque eu estou cuidando de tudo, eu estou trabalhando em seu favor. Não se preocupe com as coisas deste mundo, não se preocupe no seu caminho, mas descansa no Senhor, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, Ele tudo fará por você nessa noite. Mas quando falamos descansar no Senhor, é descansar com fé. Temos que descansar e temos que ter fé.
Muitas vezes entregamos as nossas preocupações, nossos caminhos ao Senhor e não descansamos. Temos fé para orar, temos fé para clamar e saber que Ele nos responde, Ele nos ouve, mas não descansamos no Senhor. Quer saber de uma coisa que aprendemos também? Lembra da história de Elias? Um homem usado pelo Senhor, fez cair fogo do céu, envenenou todos os profetas de Acabe e Jezabel. Um homem que tinha fé e estava firmado com seus pés sobre essa rocha, que tinha confiança nesse Deus. Mas quando Acabe e Jezabel diziam assim: amanhã eu quero a cabeça de Elias numa bandeja, sabe o que ele fez? Ele fugiu para o deserto. Fugindo, ele clamou: Senhor, Senhor, já chega, tira a minha vida, já mataram todos os profetas, e eu vou ser o próximo, não quero mais. Mas esqueceu da fé. Se ele teve fé para cair fogo do céu, tu acha que ele não teria fé de fazer o Senhor acabar com Jezabel e Acabe? Mas em meias dificuldades ele esqueceu. Em meia dificuldade ele esqueceu das orações que um dia ele fez ao Senhor. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, manifesta hoje que tu és Deus, Senhor, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua vontade eu fiz todas essas coisas. Manifesta, ó Senhor, manifesta, Senhor. E caiu o fogo do céu, consumindo todo o holocausto. Ele esqueceu que este Deus, a qual ele clamava, a qual o pastor falou, que clama a mim que ele vai responder. Ele esqueceu que este Deus, que ele clamava, respondia. Ele esqueceu que quando ele pedia, o Senhor ouvia. Muitas vezes clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, mas esquecemos de entregar nas mãos do Senhor. Senhor, entrega a minha vida em tuas mãos. Ah não, Senhor, devolve aqui a minha vida. Senhor, entrega as minhas preocupações em tuas mãos. Ah não, Senhor, daqui eu quero resolver as minhas preocupações. Descansa no Senhor. Descansa sobre essa rocha. Confia nele. Elias também cansou. Estudiosos falam que ele entrou numa depressão profunda. Só que sabe o que ele fez? Fugindo. Mesmo fugindo, mesmo pedindo a morte, sabe o que ele acabou fazendo? Descansando debaixo de um arbusto. Mesmo temendo, mesmo fugindo, mesmo pedindo a morte, mesmo assim ele descansou. Ele descansou porque sabia que tem um Deus que cuidava dele. Ele sabia que tinha um Deus que ele clamava, o Senhor respondia. Nessa noite, se você está angustiado, dizendo assim: ei, eu estou clamando, eu estou pedindo, o Senhor não atende. Ei, irmão, eu quero falar para você, mas não é no teu tempo, não é no teu jeito, é no tempo dele, do jeito dele. Se você clamou, se você pediu por algo, se você orou por algo, apenas espere, descanse, confie, porque ele vai fazer coisas maiores na sua vida. Ele está falando: ei, descansa na pedra, descansa sobre essa rocha. Se você já pediu, se você já clamou, não adianta ficar preocupado. Tem pessoas que têm uma cama, têm um travesseiro, mas não conseguem dormir, mas não conseguem descansar. Jacó sobre uma pedra e descansou, e teve um sonho. Que sonho é esse? Os anjos do Senhor subindo e descendo por uma escada. Nessa noite, se você descansar na presença do Senhor, confiar na presença do Senhor, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo neste lugar, entregando a resposta que você orou, entregando a resposta que você pediu. Mas apenas descansa é no Senhor. Tão difícil. Descansa no Senhor. Ah, é impossível, Senhor. Descansa. O caminho está difícil. Descansa. Casamento atribulado. Descansa. No meu trabalho tem perseguição. Descansa. Alguma coisa é impossível para o Senhor.
Elias, mesmo sendo perseguido, sabe o que ele fez? Descansou. Ele descansou, mesmo com medo, descansa. Mesmo angustiado, depressivo, descansa. Mesmo correndo risco de vida, descansa. E a palavra diz, sabe o que aconteceu na vida de Elias? Que mesmo angustiado, mesmo fugido, mesmo Acabe e Jezabel procurando matar, descansou sobre uma árvore, debaixo de uma árvore. Diz que o anjo do Senhor, em forma teofânica, o próprio Deus, desceu até ele. Dizendo: ei, Elias, acorda. E ele continuou dormindo. Isso que é descansar no Senhor. O próprio Deus chegar até ele e falar assim: Elias, está preocupado? Mas descansou. Ela está angustiada, mas ela está descansando. Ele está com medo, mas ele está descansando. Ele está com medo do dia de amanhã, mas está descansando. Assim como Elias, o próprio anjo, ou seja, o próprio Senhor, se você estiver descansando nele, ele vai chegar para você e falar assim: ei, acorda, desperta. Por quê? Porque aqui na sua cabeceira tem um pouco de pão e tem um pouco de água. Vai fazer o quê? Coma deste pão, beba dessa água. Assim como Elias, você vai caminhar, você não vai parar, você vai caminhar por 40 dias e 40 noites. Se você nessa noite descansar os teus pés sobre a rocha, ele vai te alimentar com pão, ele vai te sustentar com água. Mas não é para você ficar parado, não, é para você caminhar dizendo: rei, na minha trajetória está difícil, mas coma deste pão, beba dessa água, que você vai andar, que você vai continuar, que você vai receber as promessas dele na sua vida. Sabe quem descansou? Daniel. Orava 3 vezes ao dia, abria sua janela, olhava para Jerusalém e clamava ao Senhor 3 dias. Saiu o decreto do rei: aquele que não adorar Nabucodonosor será lançado na fornalha ou na cova dos leões. Tu acha que Daniel estava preocupado? Tu acha que Daniel estava se importando? Ou ele estava descansando na presença do Senhor? O decreto é: você vai morrer, mas eu estou descansando no Senhor. O próprio Paulo fala assim: ei, se morrer em Cristo, para mim eu estou no lucro. Se eu morrer pela obra, eu estou no lucro. Se eu morrer fazendo a vontade do Senhor, eu estou no lucro. Porque eu sei que eu vou me encontrar com Ele. Eu sei que lá no céu me espera um galardão que Ele mesmo vai entregar nas minhas mãos. Pode me jogar na fornalha, pode me jogar na cova dos leões, porque eu estou descansando é na presença do Senhor. Eu estou descansando é na casa do Senhor. O inimigo pode ficar furioso sobre a minha vida, mas eu descanso é no Senhor. O inimigo quer acabar com o meu casamento, mas eu descanso no Senhor. O inimigo quer acabar com o meu ministério, mas eu descanso no Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Ele vai agir em meu favor. Joga Daniel na fornalha ou na cova dos leões. Tu acha que Daniel ficou desesperado? Ele estava descansando no Senhor. Jogaram lá Daniel. Nem um fio de cabelo os leões tocaram nele. O rei perde o sono durante a madrugada. Pela manhã vai lá: Daniel, tudo bem? Eu estou bem. Os leões não me tocaram. Os leões não me feriram, porque eu estava descansando no Senhor. Isso é ter fé e descansar no Senhor, mesmo sabendo que você será lançado numa cova cheia de leões, mas descansar sabendo que este Deus, Ele é capaz de me proteger. Esse Deus é capaz de me livrar de todo o perigo, de todo o mal. Sabe um outro homem que aprende a descansar no Senhor? Que este é maravilhoso. Este homem foi em Pedro. Ele descansou no Senhor.
Pedro era o discípulo que estava com o Senhor todos os momentos. Em todos os milagres lá estava Pedro. Ele via as maravilhas que Deus fazia. Ele via as obras que o Senhor operava. Mesmo ele sendo um homem que as Escrituras falam explosivo, que ele retrata na Escritura que ele era um homem explosivo, brigão. Ele era um homem machão, queria bater em todo mundo, cortar a orelha de soldado. Mas ele viveu os momentos com o Senhor. Ele com seus próprios olhos, ele presenciou a tempestade no seu barco, quase afundando. E onde estava o Senhor? Descansando. Porque a palavra fala que a ordem era chegar do outro lado. Mas no meio da trajetória, no meio do mar, ventos fortes e ondas grandes. E aonde estava o Senhor? Descansando. Descansar é ter fé. Descansar no Senhor é ter fé. Se hoje está difícil, eu sei que eu vou descansar no Senhor, porque amanhã será melhor. Descansar no Senhor é ter fé. Se hoje meu filho está nas drogas, eu vou descansar no Senhor, porque amanhã ele vai estar liberto para a honra e glória do Senhor. Descansar no Senhor é ver o seu casamento por um fio, mas descansar no Senhor, porque sabendo que amanhã ele estará restaurado e você estará juntamente na presença do Senhor, adorando o nome do Senhor. É descansar nos mínimos detalhes. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Descansa sobre essa pedra angular, colocando essa pedra como base da sua vida. Pedro, vendo todos os milagres, foi lançado numa prisão. Lá em Atos vai dizer, ele estava preocupado porque ele iria morrer. Ele estava preocupado porque em qualquer momento ele poderia ser decapitado, arrastado por um animal. Suas gorduras como lamparinas no poste, estava preocupado com isso. Ele estava preocupado pela sua mulher, pela sua sogra. Ele estava preocupado pela perseguição que lhe estava ocorrendo. Mas de uma coisa Pedro tinha certeza, que quando o Senhor olhou para ele e falou assim: Pedro, sobre a tua rocha, eu firmarei a minha igreja. Ele confiou nessa palavra, dizendo: ei, o Senhor é como uma pedra angular, e Ele me chamou como uma rocha também, para estar juntamente com Ele. Por isso eu vou descansar. A palavra diz que Pedro na prisão, preocupado que iria morrer, não. Preocupado porque seria decapitado, não. Mas a palavra diz que Pedro estava dormindo no Senhor, dormindo tranquilamente. Muitas pessoas estão aí e não conseguem dormir e descansar. Muitas pessoas têm uma casa, um travesseiro confortável, mas não conseguem descansar. Mas a palavra do Senhor diz: em paz eu me deito e me levanto, porque somente Tu, Senhor, é que me sustenta, Senhor. Pedro estava na prisão, mas estava descansando no Senhor, dependente da situação, dependente de onde você estiver, seja na tua casa, seja no teu trabalho, descanse no Senhor, confie no Senhor, porque a palavra declara que quando Pedro estava dormindo, descansando, um anjo apareceu, dizendo: acorda, Pedro, porque aqui você não vai ficar. Acorda, Pedro, porque segue o teu caminho. Acorda, Pedro, porque aqui você não vai ficar. Você tem um caminho para seguir, você tem um caminho para trilhar. Essa noite, se tem muitas pessoas cansadas no caminho, se tem muitas pessoas pensando em parar, se tem muitas pessoas pensando em desistir, é noite de firmar os teus pés sobre essa pedra, é noite de firmar os teus pés sobre essa pedra angular, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te renovar, Ele vai te colocar de pé e dizendo: rei, você não vai parar, você não vai ficar por aqui, a tua história não vai terminar aqui, mas descansa em mim, eu vou te fortalecer, porque a palavra do Senhor diz, em Isaías capítulo 14, diz:
Ei, o Senhor, Ele fortalece, Ele dá ânimo para aquele que está cansado, para aquele que está caído nessa noite. Fortaleça-se na presença do Senhor, fortaleça-se na casa do Senhor. Ele vai colocar você de pé, Ele vai colocar a sua família de pé, e o nome dele será glorificado, e você não vai parar, e você vai andar e alcançar as bênçãos do Senhor na sua vida. Aleluia, se coloque de pé em nome do Senhor.